Seja muito bem-vindo a mais um videocast aqui no canal, mais uma entrevista sensacional. E hoje eu tenho a mega felicidade de trazer para você aqui um amigo, parceiro de jornada e de quem eu sou fã, João Silveira, você vai entender melhor isso hoje, bailarino, farmacêutico, pesquisador, autor do livro Tudo Faz Sentido. Eu tive até que limpar minha capa, tava tão cheia de post-it que não dava nem para vocês verem, então tá aqui. O Tudo Faz Sentido e co-criador comigo do curso Multipoder. Então, se você já sentiu aí que você gosta de muita coisa, que você é multi-interessado, que você não cabe numa caixinha só, fica ligado. E principalmente se isso te trouxe ansiedade, fica com a gente porque essa conversa é para você. João, me conta um pouco da sua história, que é maravilhosa, já daria um vídeo inteiro, uma hora de conversa. Como é que um farmacêutico também se tornou bailarino, pesquisador e escritor? Paula, primeiro é um prazer estar contigo, estar aqui no teu canal e conversar contigo. Antes de contar como eu posso fazer isso, eu queria contar para quem está nos ouvindo como é que a gente se conheceu. Verdade. Tá? Porque, é bom. Porque quando publiquei o livro, a editora nos pede, né? É uma coisa bem contemporânea, se tu vai publicar um livro, tu tem que distribuir ele para as pessoas que você acha que são importantes que leiam o teu livro, que falem sobre ele. E eu fiz uma pesquisa e o teu nome apareceu nessa pesquisa e eu mandei para ti sem te conhecer, assim, mandei, acho que por Instagram, assim, você gostaria de receber, eu escrevi um livro, gostaria de te enviar, tu me deu o endereço e mandei. E aí você leu o livro e me contactou e a partir daí a gente começou a trabalhar junto, nunca mais parou de fazer coisas, inclusive o curso Multipoder. E mais, né? Teve a ver também com o YouTube, porque teve um vídeo de multipotencialidade que tu assistiu, né? E que eu vou pedir até pro editor botar o card aqui desse vídeo, que ele é bem antigo, uma Paula de outra temporada real. E que é um vídeo bem doido, mas que de algum jeito você falou assim, cara, essa mulher é muito louca, mas vou mandar meu livro pra ela. E aí deu tudo certo, né? Depois que eu te mandei o vídeo. Mas respondendo a tua pergunta aqui, na verdade eu sempre gostei de ciências, porque eu brinco que eu aprendi a ler lendo bula de medicamentos. Então, eu era um fã da revista Super Interessante. Então, eu sempre gostei de ciências e eu sempre tive na minha mente que eu ia... Bom, eu sou de uma pequena cidade do interior, e no interior, principalmente, né, anos 80, anos 90... Você não tinha acesso ao que é ciência. Então, a coisa mais próxima de ciências que eu tinha era ser médico. Assim. Então, eu disse, bom, eu quero ser médico porque eu achava muito legal cuidar de pessoas e que tinha que, como eu disse, eu lia muitas bulas de medicamentos. E, ao mesmo tempo, desde muito pequeno, eu comecei a dançar. E dancei, e muito rapidamente, ainda quando eu era adolescente, virei profissional dançando. Só que, na minha cabeça de um guri do interior, eu não achava que dançar era uma profissão. Eu achava que dançar era como eu gostava de jogar bola, eu gostava de fazer... Exatamente, eu gostava de fazer isso como eu gostava de jogar bola. Então, eu nunca pensei que isso fosse uma profissão. E acabou se tornando uma profissão. E por muito tempo fui sendo farmacêutico e bailarino profissional em turnos variados. Assim. Então teve épocas na minha vida que eu fui só bailarino e que ninguém sabia que eu era farmacêutico. Daí teve umas épocas que eu fui só farmacêutico, outras épocas que eu misturei as duas coisas. E um dia eu descobri como conectar essas duas coisas, que foi quando eu voltei para a universidade, quando fui fazer um mestrado e eu encontrei uma luz, que foi a minha orientadora de mestrado, na qual para ela fazia todas essas coisas que eu fazia separadamente, elas faziam sentido juntas. E a partir daí eu fui retransformando a minha forma de ver e a minha forma de viver até o que eu cheguei nos últimos 10 anos, que é trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Então eu não danço mais profissionalmente, quer dizer, eu não estou mais fazendo espetáculos, eu digo que eu me aposentei dos palcos já faz alguns anos, mas tudo que eu aprendi na dança e como artista e tudo que eu fiz vale muito hoje no meu trabalho, que eu trabalho como
A gente chama de learning designer, ou seja, eu faço cursos, né? Eu sou um criador de percursos, de experiências de aprendizagem. Num lugarzinho bem chato de viver também, né? Você trabalha num lugar assim super feio, chato, ninguém gosta, ninguém quer ir aí te visitar. Pois é, eu fui escolher justamente o país mais visitado do mundo, né? Então, essa semana aqui na França está saindo em todos os jornais, porque saiu alguma estatística que eu não vi quem é que é o fornecedor do ranking, mas que a França é o país mais visitado do mundo, com mais de Uau. 100 milhões de visitantes por ano, e está num momento em que as cidades e os países estão meio que lutando contra os turistas, né? Sim, Dizendo que Espanha tá e bem brabo nisso, né? isso. E aí me parece, o que eu li é que a França se posiciona numa direção contrária, dizendo, não, turistas venham para cá, a gente acolhe bem, porque a gente tem uma infraestrutura de transporte, França não é só Paris, a gente tem muitas outras cidades, muitas outras regiões para vocês viajarem, distribuindo. Então Legal. os franceses são muito orgulhosos de serem serem o país mais visitado do mundo, e o turismo é um dos muitos negócios que funciona muito bem aqui. Muito bom. E para você que não viu ainda o vídeo de multipotencialidade, eu tenho também essa mesma inquietude, sempre tive essa mesma inquietude aí do João, de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo. E no começo, isso não era visto como algo positivo, né? Acho que nós dois já sofremos muito com esse rótulo aí de indeciso, de perdido na vida. E hoje a gente conseguiu transformar isso em potência, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que são como nós, e que cada vez mais eu descubro que existem pessoas da nossa geração que têm muitos interesses, tem uma diversidade de interesses e uma diversidade de habilidades, e muito mais ainda, eu já escrevi sobre isso, tem um capítulo no livro sobre isso, que eu digo que os estudantes de hoje são transdisciplinares nativos, né? Eles nascem com essa transdisciplinaridade, com esses múltiplos interesses, porque o interesse dele pode ser facilmente desenvolvido, né? Então ele hoje, o moleque, ele quer aprender a tocar piano, ou se ele tem, mesmo se ele não tiver um piano em casa, ele fica olhando vídeo no YouTube e fica treinando na mesa, né? Se ele quiser aprender a dançar, ele coloca um vídeo no TikTok e vai copiar aquilo. Se ele quer aprender a jogar futebol, ou treinar novas jogadas de futebol. Quer dizer, tem tutorial para absolutamente tudo. Então, se você tem interesse, você vai se desenvolvendo por isso. E essa é uma característica dos tempos modernos. Mas, ao mesmo tempo, muitos, principalmente aqueles que estão diante do mercado de trabalho hoje e que têm muitos interesses, eles sofrem para contar esses interesses. Como é que eles juntam essa coisa, né? Por exemplo, o fato de eu estar te contando que eu sou, orgulhosamente, tenho uma carreira de mais de 30 anos como bailarino, e que foi, na maior parte do tempo, a minha principal carreira. Hoje, onde eu trabalho, numa instituição de pesquisa na França, eu posso contar isso sem o menor problema. Mas há 10 anos atrás eu tinha muita dificuldade de contar, de encaixar isso, assim, porque a pessoa pode dizer, esse cara gosta de dançar, então deixa pra lá. E é óbvio que ele não vai ser bom, ele não vai ser um bom educador, é óbvio que ele não vai ser um bom pesquisador. Então, existe muito preconceito, a gente vive num mundo em que a especialidade ela é muito valorizada, né? Então, Sim. você ser especialista em um assunto é muito importante, e eu não estou dizendo que... né? Eu diria até que vivíamos num mundo, porque esse mundo já está mudando e acho que, né, vamos ver muita mudança nisso aí nessa próxima década. Acho que a gente vai falar disso também, é importante. Eu acho que a gente está numa mudança de paradigma. E quando eu digo isso, por isso que eu digo, se alguém está vendo esse vídeo assim, só olhou esse segundo aqui, vai dizer, o João disse que não precisam de especialista. Não é isso que eu estou dizendo. A especialidade, ela continua sendo importante. Mas a especialidade sozinha, ela não resolve os problemas mais complexos que a gente tem. A gente precisa de uma visão ampla para resolver qualquer um dos nossos problemas. A gente precisa de
conectar os pontos entre diferentes áreas do saber para resolver os problemas. Então, quem tem muitos interesses, você, Paula, que é advogada de base, e que se formou em 50 mil coisas. Se eu fosse falar tudo que a Paula se formou aqui, quem te segue já sabe. É um vídeo de 1 hora dizer que tudo, em todos os interesses, desde do yoga, enfim, a escrever, tocar piano, a medicina, do estilo de vida, gostar de morto, enfim, tem 50 mil coisas que tu gosta. Gostar de morto, para quem não viu o meu vídeo de 50 fatos sobre mim, fica um pouco estranho, João. Vou até pedir para o editor botar esse vídeo no card também para entender essa história. Não vou entrar nisso não, mas entenda o gostar de morto vendo um vídeo sobre isso. Eu vou dizer que você gosta de medicina legal, você gosta da parte ligada. Anatomia e tudo mais. Dissecar cadáveres. Exatamente. Então, é difícil de contar isso tudo para quem está preparado para um discurso vamos dizer... especialista, né? Um discurso assim, de um único campo de visão, assim. Então, se você fala isso, se você, eu gosto de tudo, a primeira coisa que qualquer um vai sofrer preconceito, e eu poderia, e tu também poderia sofrer preconceito, Paulo, e qualquer um dos que nos vê ou nos escuta, se não sabe contar isso direito, ainda nos dias de hoje, ainda é visto como uma pessoa que é distraída, ou não sabe bem o que quer, indeciso. E também eu acho que um outro ponto que gera na cabeça da pessoa, se você não souber contar do jeito certo, ele sabe, faz tudo mal feito. Não deve se aprofundar em nada. Aí você não falou que você na dança fez 4.000 espetáculos, mais de 4.000 espetáculos. Assim, não é que ele foi bailarino ali rapidinho, não, né? Uma carreira de 30 anos. Então, acho que a gente tem isso também, né? De ter múltiplos interesses, mas se aprofundar neles, sim. Né? Até o ponto que nos interessa aprofundar, mais a gente se aprofunda. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a maior mentira que te contaram, e que até talvez você tenha acreditado, sobre precisar escolher uma só coisa? Dentro de todo esse drama aí no campo. Eu acho que são em diversos momentos. Acho que não vem ninguém e te conta, assim, depende de que fase da vida você tá, né? Para as pessoas mais jovens, talvez os pais, preocupados com o seu futuro profissional, vão te dizer que você tem que escolher uma coisa. Sim. E eu não tiro a razão dos pais que dizem isso, porque na verdade se você tem 18 anos, você tem que escolher uma coisa mesmo. O que muda em relação ao que se pensava antigamente é que essa coisa que você escolher, ela não obrigatoriamente vai ser para toda a vida. E nem necessariamente vai ser a sua carreira. Pode ser que você... que nem necessariamente vai ser a sua carreira. Eu vejo o Davi, que está com 17 anos, e nesse momento, né, pro ano que vem ele vai ter que fazer uma escolha, e ele sabe as coisas que ele ama, ele sabe o que ele gostaria de estudar, mas tá como todo mundo, não parece nem que é meu filho, não leu meu livro, Escolha Sua Vida ainda, tá com aquela dúvida que todo mundo fica com a pressão da sociedade, né, de tem que fazer dinheiro, tipo, mas isso que eu gosto não dá dinheiro, isso que eu gosto vai ser eliminado pela IA, isso que eu gosto, e eu falo sempre pra ele, filho, isso você gosta, então você vai ter 4 ou 5 anos maravilhosos de faculdade, e se sair da faculdade, você quiser fazer um concurso, empreender, montar um canal do YouTube, ser influencer, qualquer outra coisa, não tem problema, o importante é você ganhar essa experiência, né, de conhecer jovens de outros caminhos, outros backgrounds, outras origens, outra cabeça, ser exposto a muitos professores, aprender a pensar, ler muita coisa nova e tudo mais. E aí, no mínimo, essa cultura toda que você vai obter vai te ajudar no próximo passo, ainda que não seja trabalhar exatamente com aquilo ali que você escolher, né? Mas, tá uma luta aqui, vou te falar. Acho que eu vou botar ele para fazer uma hora de mentoria contigo. eu vou até aproveitar essa história, o relato que tu acabou de me contar, para dizer, então, responder a tua pergunta, qual é a maior mentira. E para não acusar ninguém, eu vou dizer a maior mentira que eu disse para mim mesmo. Que você acredita. Então,
Então, como eu disse, eu cheguei aos 18 anos, eu fui decidir fazer uma faculdade de ciência, acabei caindo na universidade, na faculdade de farmácia, na UFSC, em Santa Catarina, e o meu sonho era... eu achava que, como eu gostava de ciência, que eu queria trabalhar num laboratório. Então, eu pensei, bom, vou fazer farmácia e vou fazer análises clínicas. No Brasil, são os farmacêuticos que também, né, principalmente, fazem as análises clínicas, os exames de laboratório. Então pensei, vou adorar fazer isso. E entrei na faculdade, fui lá, primeiros 6 meses, já peguei um estágio, fui trabalhar com pacientes HIV, na época, num laboratório de carga viral. Carga viral é quando a gente vai contar os vírus que tem no sangue do paciente. Eu não precisei nem completar o estágio de 6 meses para saber que era isso que certamente não era isso que eu queria para minha vida. É muito louco, porque quando você larga um troço desse, quem tá de fora fala, você tá vendo? Tá perdido. E na verdade você gerou uma mega clareza. Né? Tipo, exatamente, porque daí eu no Escolha a Sua Vida eu falo, se você não sabe ainda o que você quer fazer, a melhor coisa que você pode saber é o que você não quer fazer. Exatamente. Isso já te dá uma direção de para onde você deve ir, né? E a razão pela qual eu me dei conta que eu não poderia fazer, não é porque eu não gostasse dos tubos de ensaio, de pipetar, porque isso eu adoro até hoje. É que eu prefiro interagir com pessoas, eu prefiro falar, eu prefiro me comunicar. E a vida de um analista, de um bioquímico dentro do laboratório é com os tubos de ensaio o dia inteiro, 2x2. E não era isso que eu gostava. E tem muitas pessoas que adoram trabalhar assim. Então, eliminado isso, eu fiquei, bom, a grande mentira que eu me contei, assim, bom, então eu vou sair dessa faculdade de farmácia, e eu tinha essa ansiedade, lembra que eu contei que eu comecei lendo bula de medicamentos. Então eu tinha ansiedade, eu preciso conhecer todos os medicamentos, todos, para que eles servem, qual é o efeito adverso, com que eles estão interagindo, e esse é o meu objetivo da faculdade de farmácia. Então foi essa a maior mentira que eu contei para mim mesmo. E ao longo do curso de farmácia, obviamente, como todos que foram à universidade, talvez eu tenha vivido a mesma coisa no direito, a gente no começo tem uma fase que adora, uma fase que detesta, e assim vai indo e tal. Claro. E quando eu terminei o curso de farmácia, eu não sabia de cor todos os medicamentos, não sabia. E no começo fiquei super frustrado com isso. E foi só depois de um tempo que eu entendi que eu vivi esses 5 anos estudando muito. Foi uma faculdade muito dureza, assim, pela primeira vez na vida eu reprovei e tudo mais. Mas eu entendi que eu estava lá para aprender a pensar. Sim. É o que eu falo que era isso que tu tá... Filho, você tem que aprender a estudar e pensar. E, na verdade, eu aprendi a estudar, eu aprendi a ler... trabalhos científicos, pesquisar, né? diferenciar dados relevantes de dados não relevantes, ter uma análise crítica sobre isso, aprendi a filosofar sobre a ciência, a refletir, a me permitir não ter a resposta para tudo, porque a ciência ela não é um dogma, né? Únicas coisas que tem uma resposta exata que não muda são dogmáticas. A ciência não tem nenhuma... Tudo que hoje é verdadeiro na ciência, amanhã pode deixar de ser. Então eu tive esse grande aprendizado que quando você vive um período desses de profundo imersão no conhecimento, na verdade você aprende muitas outras coisas, muitas outras habilidades que você não sabe que está se preparando, não está aprendendo com elas. Então acho que essa foi a maior... Era uma mentira que eu disse para mim mesmo. E aí eu vou colocar uma segunda, né? Que é ao longo da vida. E essa é que todo mundo... Que eu muitas vezes me disse, ou quando eu fui querer um trabalho, ou a primeira vez que eu fui querer trabalhar como farmacêutico, era muito paradoxal, porque eu era um jovem farmacêutico e um velho bailarino. Então eu já tinha uma longa carreira dançando, já era coreógrafo, tinha viajado o mundo. E disse, bom, agora eu queria... E eu tinha que esconder isso das pessoas. Porque quem ia dar... Quem é que ia deixar... Qual farmácia... Qual hospital, na época eu procurava no hospital, ia contratar um farmacêutico toxicologista que faz espetáculos de dança todas as noites e daqui a 2 meses pode estar viajando em outro país.
e nem se interessa por isso e tudo mais. Então, as pessoas sempre tinham a mentira que me disseram, que parecia que eu não era interessado por aquilo, porque eu tinha um outro, de verdade, porque eu tinha um outro interesse. E, na verdade, a multipotencialidade não é bagunça, não é desordem, nem é falta de interesse, nem falta de foco, mas sim uma forma diferente de ver e de viver o mundo, né? Exatamente. Você Exatamente. foi um excelente exemplo disso. E o que a gente chama de multipotencialidade, nós escolhemos chamar para o nosso curso Multipoder, ela tem vários sinônimos. Ela é uma coisa que passou a ser conhecida com esse nome por causa de um TED Talks da Emily Wapnick, que usou esse termo. Eu uso transdisciplinar, tenho amigos que chamam disso em inglês as artes cientistas, os polímatas, enfim, não estou dizendo que tudo isso sejam sinônimos. Os scanners. Não estou dizendo que tudo isso seja sinônimo, porque cada nome pode significar ter uma pequena nuance, mas, na verdade, a gente está num momento em que a gente desenvolve mais interesses, mais pessoas são como a Paula e como eu, que desenvolve cada vez mais pessoas. Sim. E, ao mesmo tempo, a sociedade ainda é um pouco pragmática e ainda tem padrões do século passado para avaliar o quanto você é bom ou não em algo, baseado naquilo quanto tempo você se dedicou para aquilo. Então, esse multipotencial, quer dizer, esses múltiplos interesses, temos ainda uma certa dificuldade para nos adaptar. Mas como a Paula, tu me disse se eu me engano, né, Paula? Mas você é a prova viva, e eu também, de que quando a gente encaixa isso na nossa vida, esse é o nosso maior diferencial. É isso que nos torna diferentes. E quando eu digo maior diferencial, não estou dizendo que você é melhor que outras pessoas, não estou dizendo que eu sou melhor. Mas o que me diferencia. É o que diferencia. Não é melhor nem pior, é só diferente, né? Mas às vezes essa diferença é importante para um cliente ali, né? Exato. Isso que é legal. E a gente viu, né, na turma do Multipoder, essa visão mudar também para vários alunos, né, que chegaram com muitas dores ali, com muitas mentiras ainda, né, semi-acreditando e querendo não acreditar, mas ainda não conseguindo encontrar algo para substituir, e foi mudando, né? Foi muito bonito de ver também. E aí, é até bom, falando nisso, te perguntar também, a gente viu ali na turma, né, nas pessoas que estavam na turma, muitas dores, né, nas histórias que elas foram contando de vida. Quais são as maiores dores que você vê os multipotenciais enfrentando no dia a dia, que você viu na sua pesquisa? Eu acho que uma delas a gente já acabou de falar, que é essa não saber se colocar. Mas eu para organizar um pouco o pensamento, assim, acho que a principal dor, a primeira delas, e acho que se a gente vai em etapas, assim, a primeira dor é interna, no sentido de você, quando a gente não sabe que isso é bom. Ter muitos interesses é bom. Então, acho que essa é a primeira dor. Achar que está errado, né? Que achar que está errado. Isso. Achar que isso é um defeito de fábrica. Mas eu gosto de muitas coisas, mas eu gosto de escrever, mas eu também gosto de astronomia, aí eu também gosto de fazer trilha no final de semana, mas eu também sou apaixonado por nadar, quer dizer que eu não sou. E aí em cada um desses grupos, sei lá, no grupo da natação, tem gente que nada 10 vezes por semana e que está bem pilhado nisso, e talvez tu não se sinta parte desse grupo, porque, parece que tu não é tão dedicado como aquela pessoa. Então, acho que essa é uma das principais dores, e ela está muito conectada com outra dor. Essa primeira dor, aliás, a gente poderia, né, chamar ela de síndrome de impostor, que a gente fala muito bem no nosso curso, que Sim. É quando você não consegue identificar
aquilo que você é bom. E a gente até poderia falar mais um pouco sobre isso, o que é ser bom ou não. Já vou te perguntar. Mas a segunda coisa também é a dificuldade social, daí eu não vou nem falar profissional, é a dificuldade social de contar o que você faz. Até explicar para a família, né? Às vezes nem o seu marido, nem a sua esposa entende bem quem... A minha mãe, quando eu comecei a empreender, ela falava assim para minha filha, eu tô achando muito legal tudo que você tá fazendo, mas eu não tô entendendo direito o que é. Exatamente. Ela falava assim, mas olha, eu não tô falando mal, eu não tô entendendo, mas eu tô achando que é legal. Ela tentava assim, e eu também não sabia explicar, não conseguia explicar direito para ela, porque era muita coisa diferente ao mesmo tempo, porque foi exatamente empreendendo que eu consegui começar a juntar essas peças numa coisa só. E ali eu vi o valor de ter múltiplas habilidades e de conseguir aprender também rápido novas coisas que eu precisei, né? Foi bem então, forçado. Se a gente tivesse que falar das dores, eu falei essa de se conhecer, né? Da síndrome do impostor. A segunda é essa de saber se comunicar. E um terceiro ponto, que eu acho que é uma dor muito presente para todo mundo que é multipotencial, é verdadeiramente achar o seu espaço profissional. Sim. Porque é achar, bom, mas para onde eu vou finalmente, né? Para que caminho eu sigo? Se eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo, mas eu também isso daquilo. Então, acho que essas são... A gente poderia ter uma lista maior, mas essas são três dores que eu acho que perseguem todo mundo que tem múltiplos interesses e múltiplas habilidades. Eu acho que se eu fosse adicionar nessa lista aí que tá maravilhosa a minha emoção, acho que top 3 dores botaria um pouco a culpa, né, por não conseguir focar numa coisa só. Acho que é interno também, como você falou, o teu primeiro ponto foi mais interno, acho que é bem interno, mas fica essa pontinha de culpa, cara, por que eu não consigo, cara, focar? E um medo, que eu acho que você também já falou, não nessa pergunta, mas antes, né, esse medo que dá de não ser especialista em nada, né, tipo, cara, será que eu nunca vou ser especialista em nada? Eu sei um pouco de um monte de coisa, mas eu não sei muito de coisa nenhuma. Como que é isso, né? O multipotencial é aquele cara que vai abrindo 10, 20 abas do navegador e não fecha nenhuma. O meu agora, nesse momento, tem umas 30 abas abertas. Eu já não consigo mais ler o nome do que é, só vejo os símbolos. Mas eu acho, Paula, que para isso é bem importante a gente falar também uma coisa que a gente falou muito no nosso curso, né? Não tem absolutamente nada de errado em ter muitos interesses. Não tem absolutamente nada de errado em desenvolver habilidades quantas você quiser. Agora, é fundamental que a gente consiga discernir o que são hobbies, o que são interesses passageiros e quais são as áreas, quais são os assuntos, quais são os temas em que a gente realmente quer aprofundar. Eu acho que quando a gente consegue entender isso, né? Quando a gente consegue entender... porque a gente pode ser, o que eu brinco sobre... Tem diversos, mas assim, uma centena de assuntos que eu sou uma enciclopédia de conhecimentos rasos, com o maior orgulho. Eu também, com o maior orgulho, eu amo. Eu amo quando alguém menciona um negócio totalmente aleatório e eu falo, o livro tal. E a pessoa, nossa, você... Isso, mas daí mas não quer dizer... minha vida. Só serviu para esse momento aqui, que já é maravilhoso. Serviu para... Serviu para trazer repertório. Para matar uma curiosidade que você tinha sobre aquele... Eu vou citar, e traz repertório, né? Assim, quando... Às vezes aquele livro você não faz nada com ele, mas quando você lê um outro ali, você conecta pontos. Que é uma coisa que você fala tão bem no livro, né? Conectar os pontos ali. Exatamente. E eu cito só um exemplo, tá? Durante 4 anos da minha vida, eu estudei, lá na época da faculdade, estudei toxicologia clínica. Então, eu não posso dizer que hoje, 20 anos depois, eu sou um toxicologista clínico, não sou mais, mas à época eu era alguém que tinha uma base de conhecimento bastante razoável para trabalhar na emergência de um hospital e atender pacientes com casos de toxicologia clínica, porque isso vinha de uma bagagem de uma faculdade, de estar com um grupo de muitas pessoas, de especialistas nesse ponto, e foi uma coisa que durante um tempo me aprofundei muito nesse tópico.
Assim como dentro das danças, eu danço um negócio que chama bolhadeiras, quem quiser lá vai ver meus vídeos. E eu me aprofundei a vida inteira nisso. Eu fui um especialista em dança das bolhadeiras. Eu fiquei 30 anos me especializando nisso. Assim. Dentro disso eu aprendi muito. Eu dancei balé clássico, fiz sapateado americano, fiz sapateado irlandês, tudo ia meio que assim, botando molhinhos ali na minha performance. Na dança também. Ia juntando, mas eu era bom numa coisa. Agora, o ano passado, por exemplo, acho que eu te contei, né, isso, Paula? O ano passado eu tive uma pilha que eu queria estudar microbiota, porque eu estava vendo um monte de coisa passar, podcast, não sei o que. Eu disse, cara, eu sou farmacêutico, eu estou vendo um monte de coisa, vi que deu na capa da Science, falou sobre microbiota, o novo cérebro, não sei o que. Cara, eu preciso estudar isso. Fiquei um mês nesse assunto, eu li livro, eu ouvi... Conheço todos os influencers do assunto, porque eu ouvi todos os podcasts. Ouvi tudo. E eu nem sou mais farmacêutico, eu não trabalho como farmacêutico já há muitos anos. Eu não tenho nenhuma ambição profissional nisso. Teria zero utilidade prática na sua vida. Não, eu não vou abrir uma clínica, eu não vou começar a ser coaching de microbiota porque eu sou farmacêutico. Não, eu queria entender o assunto. Eu entendi isso, eu fechei uma página e tá bem. Fechou a aba e a vida seguiu. Fechei a aba e a vida segue. Isso quer dizer que eu vou trabalhar com isso? Não. Talvez no futuro isso tenha alguma utilidade para mim. Na minha vida pessoal teve uma enorme utilidade. Eu passei a fazer uma higiene de vida alimentar, etc., que mudou completamente a partir desse conhecimento, que eu compartilho com a minha mulher, que eu compartilho com a minha família e tal. Mas é isso, eu não vou trabalhar com isso. Então, e entender a limitação. Eu não vou conversar com um verdadeiro especialista no assunto e dizer, viu, eu sou especialista em microbiota, porque eu fiquei 6 meses estudando. Óbvio que não, né, Paulo? Claro. É só a gente ter essa distinção de que tem muitos assuntos pelos quais a gente pode se interessar e eles são infinitos, são esses que eu chamo da enciclopédia de conhecimentos rasos. E tem alguns assuntos que de tempos em tempos, ou às vezes por uma vida inteira, como foi no caso da dança, que a gente vai a fundo naquilo e vai se aprofundar. E um dia vai chegar um ciclo, vai finalizar o ciclo. Em 2019 eu finalizei meu ciclo na dança. E as pessoas falam, você sente falta do palco? Eu não sinto, cara. Fiz tudo que eu tinha para fazer. Zerou o game ali, né? 4 mil espetáculos... Brasil e fora, né? Fez tudo. Então, beleza, assim. Talvez um dia eu volte, sempre os amigos me convidam. Ano passado eu fiz a direção de um espetáculo de um amigo, foi legal e tal. Tudo bem, mas é isso, assim, não é... Vai ser por vontade, não por uma necessidade. Não exatamente. Nem financeira, mas uma necessidade interna de provar. Mas isso. já provou tudo que você queria provar e acabou. Exatamente. Você consegue apontar, assim, especificamente o que mudou quando você conseguiu começar a olhar para a sua multipotencialidade como uma força em vez de uma fraqueza? Claro, consigo sim. E por isso que, lembra quando eu pontuei os 3, você me perguntou e eu disse que a primeira coisa é o reconhecimento interno. Eu acho que foi isso, quando eu tive um reconhecimento externo que ajudou a ver que aquilo que eu fazia era legal. Foi quando eu conheci a Denise Lanes, que esse livro é dedicado a ela, inclusive, que foi a minha mentora, tanto no mestrado quanto no doutorado, e que foi a primeira pessoa que eu contei. E é uma história muito legal, acho que eu não te contei, Paula. Bom, eu cheguei para fazer a história assim, eu dançava no Rio de Janeiro, no espetáculo todas as noites. Eu trabalhava como vendedor de equipamentos de laboratório durante o dia. E eu, como não tinha nada para fazer, né, dia e noite ocupados, eu decidi fazer um mestrado. Aí eu fui na UFRJ e fiquei batendo de porta em porta, daí eu olhei lá algumas informações, e numa das informações tinha um artigo falando lá na UFRJ, no departamento de bioquímica médica da UFRJ, sobre um projeto conectando arte e ciência. E era um projeto que levava cinema no interior do estado do Rio de Janeiro, conectando arte e ciência, e a coordenadora daquele projeto era a professora Denise Lanes.
Eu li o artigo, achei muito legal, achei muito... Eu disse, pô, quer dizer que tem gente que junta arte e ciência, isso faz sentido. E eu já vou contar o que essa história interessa para todo mundo. E como esse é um exemplo que interessa para todo mundo. Por quê? Eu cheguei lá para conversar com a Denise e eu já estava acostumado a ter esse embate no mundo acadêmico. Ou seja, se eu chegar no mundo acadêmico e eu disser que eu danço, todo mundo vai achar, não vai nem me dar conversa. Então eu cheguei para conversar com ela com aquele papinho, não, eu sou farmacêutico, fiz isso, bioquímica, blá blá. E eu via que ela tava com uma cara assim, sabe quando aquela pessoa está conversando contigo assim com uma cara de desinteresse total, assim? Tédio, a cara dela era tédio. Eu devo ter dado uns 5 minutos desse papo, eu disse, bom, tá, e ela era a coordenadora do mestrado, então, em Educação e Divulgação Científica. Eu disse, bom, tá perdida a conversa, né? Já vi que ela não gostou de mim, ela tá entediada. Bom, foda-se, eu vou falar. E eu disse, para aproveitar, eu queria dizer que na verdade, eu danço profissionalmente e tal, e por isso que eu me interessei pelo artigo que vocês escreveram sobre... O TED dela passou naquele exato momento. Ela, como assim você dança? Conta mais. Eu tinha 5 minutos contado como eu era farmacêutico, eu fiquei 1 hora contando na minha vida na dança, assim, pra ela. Mas como isso? E você leu o artigo, o que você achou? E eu, cara de pau, falei o que eu gostei e falei tudo que eu não gostei, assim. Eu acho que o projeto poderia melhorar nisso, naquele outro, por causa disso, daquilo. Ao final de 2 horas de conversa, numa vez que aí estávamos mutuamente apaixonados um pelo outro, com interesse. A Denise me diz, você quer fazer o mestrado aqui com a gente? Eu disse, eu só vim, na verdade, saber pedir informações. Eu não sei se eu não estava decidido ainda, né? Eu não tô... Ela, não, mas... E ela, não, mas é porque vai ter datas, assim... E a data da prova ia ser... Eu tinha uma temporada na Rússia. Eu ia dançar na Rússia durante... Ela, não. Só me diz se você quer fazer ou não quer fazer. Eu disse, bom, eu te venho com uma resposta muito em breve, eu vou pensar sobre isso. Finalmente, o que eu quero concluir com essa história é que eu nunca tinha achado o interlocutor certo para falar sobre as minhas paixões. Então, e aquilo fazia com que eu tivesse uma espécie interna, uma espécie dessa síndrome de impostor todo o tempo, achando que eu não sou bom por fazer aquilo. Quando eu achei o interlocutor certo, é como se você falasse uma língua, sabe? É como se você falasse um idioma. Sim. Eu falava um idioma que eu não achava pessoas que compreendessem aquele idioma. Você estava na Torre de Babel falando a tua língua de bailarino farmacêutico. E aí, quando eu encontrei alguém que entendia aquele idioma, que era o idioma... Dá uma validação também, né? Aquilo dá uma validação. Você pode existir desse jeito. Está validado. Bum, botou um carimbo assim. Tá bom, você é da nossa turma. É isso. Exatamente. Muito bom. Então, quando você acha a sua turma e você é validado, e daí você se conforta, aquilo vai se transformando em você, e aquilo que era uma fraqueza passa a se transformar no seu grande diferencial, na sua grande força, e acaba abrindo portas para você no futuro. E você fala um negócio no seu livro muito legal, e você é um ótimo exemplo disso, porque você fala sobre como a transdisciplinaridade é mais do que você misturar áreas. O que no seu caso é um exemplo ótimo, porque como é que você ia misturar farmácia com dançar, né? Ser bailarino com farmacêutico. E aí no livro você fala assim, é mais do que misturar áreas, é criar algo novo a partir das conexões. E aí eu queria que você me desse um exemplo de como isso aconteceu na sua vida. Se é que, né, você consegue, porque farmácia e dança... Não, é porque é bem simples, Paula, na verdade. É porque quando eu falo isso, o primeiro nível de entendimento, a pessoa pensa, então ele vai fazer uma coreografia de jaleco. Então ele está misturando artes, entendeu? É sempre num primeiro nível, assim, muito... E, na verdade, não é isso. A gente tem que pensar em quais são as habilidades que eu desenvolvi como bailarino. Então, obviamente, eu desenvolvi habilidades corporais, né? Que elas eu não aplico no dia a dia hoje da minha vida
profissional. No entanto, como coreógrafo, como diretor de espetáculos, como professor de dança, eu desenvolvi várias habilidades que são completamente transponíveis a qualquer disciplina. Fora a disciplina, né, para ser bailarina, a consistência de treino, Exatamente. o foco, a presença Exatamente. que você precisa ter para estar num espetáculo no palco. E você teve época da sua vida que você já contou lá no curso que você trabalhava na farmácia de dia e fazia espetáculo de noite. É isso. Então, assim, às vezes você podia ter tido um dia super estressante, cliente grosseiro, chefe ou funcionário problemático, e de noite você tinha que estar super presente ali, não podia esquecer a tua coreografia, Exato. né? Ou tá menos você ali com menos energia, né? Tá lá, entediado, cansado, irritado. Isso aí são habilidades top, né? Para levar para a vida. Então, para dar um exemplo muito banal, assim, né? Até que não, hoje, então, eu trabalho criando experiências de aprendizagem. O que são experiências de aprendizagem? São cursos em presenciais, são cursos online, são cursos híbridos. E algumas vezes, não todas, eu acabo fazendo o que a gente fala que é a mediação dessas formações. Então, por exemplo, às vezes eu criei um workshop, eu planejei um workshop sobre algum assunto. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Eu criei um workshop sobre criatividade no home office. Porque cada vez mais tivemos home office, está numa fase que vem diminuindo, mas as empresas, né, ficam dizendo, mas é que quando as pessoas estão em casa, elas não são criativas, porque daí ninguém não tem a reunião do cafezinho, nem as pessoas não estão interagindo e tudo mais. Então eu fiz um ateliê, um workshop sobre isso. Eu fiz toda o que um engenheiro, um learning designer faz, que é pensar qual é o problema, pensar qual é os objetivos pedagógicos daquilo, imaginar a sequência de aprendizagem, imaginar como é que vai ser. Então eu fiz tudo isso. Tinha uma experiência prévia que eu construía online para que os participantes fizessem, e depois a conclusão dessa experiência de aprendizagem era um workshop prático. E aí eu trabalho para um centro de pesquisa, chama IFP EN, aqui na França, Instituto IFP Énergie Nouvelle, é um instituto de energia e de energias renováveis. E aí estaria todo o COMEX é todo comitê diretor, com todos os investidores para fazer esse ateliê. Então as pessoas, os meus colegas estavam todos em pânico, porque, meu Deus, vamos ter que animar um workshop, João, você vai fazer. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu passei a vida inteira dançando para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Animar um workshop para 15 pessoas não é uma coisa que me deixa nervoso, entende? Ter que improvisar para dar um curso desse tipo. Então, eu estou só fazendo uma linha direta de uma transposição de uma experiência que eu tive lá como bailarino, que hoje, na minha vida profissional, isso não é uma coisa que me estressa. Ter que dar um curso em presencial, fazer uma apresentação, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então, tu vê, tem muitas coisas, né? A gente está usando só um exemplo assim bem raso, assim, mas as habilidades que a gente vai aprendendo ao longo do percurso, elas são transponíveis para muitas outras necessidades que a gente vai ter na nossa vida pessoal e profissional no futuro. E para além das habilidades, eu até puxei quando você estava falando ali um livrinho meu bem antigo, que nunca foi publicado, ele foi vendido só como e-book, que é o Paixão Modo de Usar, não sei nem se você já ouviu falar. Esse eu não conheço. Ele é um livrinho pequenininho. E esse livro aqui, ele é um livro com 5 exercícios para encontrar o trabalho que você ama. Ele é super curtinho, tá? Bem todo coloridinho, bonitinho. Eu imprimi, esse é o único que existe impresso, a não ser que as pessoas tenham imprimido na casa delas, mas ele era um livro digital. Eu imprimi para eu poder, justamente, se eu quiser falar dele no vídeo, poder você tangibilizar que existe esse conteúdo. E embora o objetivo ali, né, não fosse exatamente ajudar multipotenciais a achar esse fio da meada, eu acho que tem um exercício dele que é muito legal,
que é você encontrar também, para além das habilidades naquilo que você fez, ou, né, da vida ou faz, você encontrar as metáforas por trás dessas coisas. Então, por exemplo, eu conto uma história nele de que quando eu era criança, uma das coisas que eu tinha vontade de ser quando eu crescesse era bombeira. Eu amava. Eu estudei numa escola pública por alguns anos e nós tínhamos a aula de educação física num corpo de bombeiros. Então, toda semana a gente ia para o corpo de bombeiros fazer aula de educação física e nisso a gente conhecia, né? Óbvio, bastante o próprio espaço e os bombeiros, a gente tinha muita interação. Então, não sei se por causa disso fui impactada, fui influenciada, mas eu achava mó barato. E hoje, pensando, né, na minha carreira hoje, né, ajudando pessoas a resolver problemas e tal, eu comecei a olhar lá para trás e falei assim, cara, eu virei bombeira, porque eu queria ajudar pessoas em momentos de crise. Eu queria ajudar pessoas a resolver um problemão. E é exatamente isso que eu faço hoje, só não estou vestida com aquele uniforme puto legal e com uma mangueirona na mão. Mas a metáfora tá ali, sabe? E eu acho que as habilidades, óbvio, top 1 coisa que você pode levar. E a segunda coisa que você pode olhar também é quais são as suas metáforas. Por que você foi fazer aquilo, né? Por que você foi dançar? Por que você foi querer saber todos os medicamentos que existiam, né? O que tinha por trás? Qual é a metáfora? O que você estava querendo trazer para o mundo ali? Ó, a vontade, né, daquele fazer ali. E você que está assistindo aí em casa, que talvez esteja também, né? Seja multipotencial, esteja pensando, cara, mas as minhas coisas não encaixam. Pensa nas metáforas por trás que você vai encontrar coisa que encaixa. Aí, para mim, encaixa tudo. O curso de anatomia, o corpo de bombeiros, com querer, ter querido fazer psicologia numa época, não sei o quê, e com direito, com tudo. E hoje as coisas vão se juntando de um jeito bizarro. Eu digo que em 2025, de 24 para 25, está sendo um ano em que assustadoramente todas essas coisas muito loucas e diferentes que eu gostei, estudei na minha vida, começaram a se juntar, até mesmo o direito com a medicina do estilo de vida, que, né? Mas tem muito a ver. É muito legal. E a gente... Eu concordo. Diga. Não, eu queria dizer que eu concordo plenamente e dou um outro exemplo, tá? Eu comentei que eu trabalho num centro de energia, né? E aí, obviamente, quando na maior parte dos meus colegas eu crio cursos, experiência e aprendizagem, a maior parte delas são hard skills, ou seja, são essas coisas de energia, todas ligadas aos produtos e tecnologias que são desenvolvidas. Uma parte que são soft skills, mas tudo que é no hard skills, vários perguntam, mas você é farmacêutico, mas e daí? E a transposição é direta, como tu falou nisso, mais do que na metáfora, porque na verdade, vou dar só um exemplo, tá? Banal, assim, a gente está, esse centro de pesquisa desenvolveu um combustível de avião à base de biocombustível, são o que sobra quando você está na agricultura, tem muitas sobras, né? Você faz a colheita, você tirou o produto principal, tem muitas sobras. Todas essas sobras fazem combustível de avião. Tu vai dizer, mas e ser farmacêutico tem a ver com o que com isso? Toda a bioquímica que está envolvida ali é a mesma bioquímica que tu aprende na farmácia, entende? Você só tem a capacidade de entender aquilo ali porque você tem esse background de farmácia. Não, e é exatamente a mesma coisa, na verdade, quando tu vai estudar, né, a tal da equação de Fischer-Tropsch, é a mesma que tem nas ciências médicas e os conhecimentos são assim, eles estão conectados em lugares que a gente nem imagina que estão e eles são úteis. Então, isso eu só estou falando de coisas muito diretas, né? Muito assim, pega daqui e transpõe. Porque as indiretas são infinitas. As ligações indiretas que você precisa conectar e fazer as metáforas, como você diz, são infinitas. Infinitas. E a gente criou o Multipoder justamente para poder ajudar pessoas como a gente, multipotenciais, a encontrarem essa clareza de como conectar os pontos, de como fazer, como diz o seu livro, tudo fazer sentido, e encontrar também leveza nesse caminho, porque a gente acaba sofrendo muito com essas culpas, com essa síndrome de impostor e um monte de coisa, né? E a gente teve muito aluno que chegou cheio de culpa,
ou cheio de síndrome da impostora e saiu com brilho nos olhos, entendendo melhor como usar seus talentos. E aí a gente falou um pouquinho hoje até da questão dos talentos. Eu não sei nem se dá tanto tempo de explicar no detalhe, mas acho que seria legal a gente falar, por exemplo, do mapa de talentos, né? Que é uma coisa que a gente faz e que eu senti ali com as alunas, né? Que deu uma boa clareada, assim, na cabecinha delas, assim, de quem sou eu. Eu acho que aconteceu com dezenas de pessoas no nosso curso exatamente o que aconteceu nessa história que eu contei para vocês, num laboratório no subterrâneo do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, com a Denise Lanes. A gente teve dezenas de pessoas que chegaram no nosso curso e disseram, cara, essa aqui é a minha turma, eles entendem... acho que essa foi a primeira reação, né? No primeiro dia, já se apresentando, todo mundo assim, nossa, eu tô muito feliz de ver que existem outras pessoas como eu. Então, tudo isso, eu acho que só isso, segundo todos aqueles que participaram dessa nossa experiência com a gente, grande parte deles, desde o começo, disseram, só isso já valeria o curso. Só isso já valeu. Agora, quando a gente fala do mapa de talentos, o que é um pouco isso, né? É entender aquilo que eu sou bom e que eu faço sem fazer esforço. Tem coisas que eu faço sem fazer nenhum esforço. Eu vou dar um exemplo, vou dando exemplos meus, assim. Por exemplo, quando eu preciso falar em público, eu faço isso sem fazer esforço. Agora, de tanto a gente conversar, vocês já entenderam, eu fiquei muito tempo no palco. Então, aquela parte que a gente normalmente tem da inibição, eu não tenho, então isso me ajuda. Então, isso é uma coisa, bom, check numa coisa que eu faço bem. Agora eu vou pegar um outro exemplo que eu sempre uso também, que eu tenho ele aqui, ó, cadê lá? Tem meu violão ali. Eu toco muito mal violão. Eu não tenho talento. Não, quer dizer que eu não poderia ser um músico? Não, eu poderia. Um dia, se eu quisesse muito... Você poderia desenvolver essa habilidade, mas não foi algo que você sentiu até hoje de perseguir. Mas não é algo que é fácil para mim fazer. Não é natural. Não é um talento natural. Não é natural. Tem que ter uma habilidade desenvolvida. Isso, exatamente. Então, eu acho que no nosso mapa de talentos, que a gente fala muito bem no curso, tem essa identificação do que eu faço bem e com facilidade. E o que eu posso, por exemplo, eu posso tocar uma música no violão direitinho, do começo ao final. E tocar bem, e tu olhar, eu até já fiz esse exercício. Até tem um vídeo, tocando violão, tu dizia, cara, ele toca pra cacete. Só que eu fiquei horas, dias, assim, aquilo ali foi, sabe? Gravou 197 vezes até realmente acertar a música do começo ao final. Não, era num espetáculo, até ao vivo, mas para fazer aquele espetáculo ao vivo eu fiz 50 mil ensaios, Então, não é que eu... Ter essa clareza do que você faz bem e com naturalidade e daquilo que você precisa muito esforço para fazer é a primeira coisa que a gente tem nesse mapa. Depois, a gente tem que meio que fazer uma lista desses nossos interesses, vendo aquelas que são as habilidades que a gente diz... hard skills, acho que é a melhor forma de dizer, que são aquelas habilidades técnicas, né, que você tem em diversos assuntos. Por exemplo, você desenvolveu muitas hard skills, né, Paula? Mas entre uma delas, a primeira que você desenvolveu e que teve um grande sucesso foi desenvolver habilidades técnicas na área do direito, provavelmente em contratos. E aquilo você ficou... Então, quais são as habilidades que você desenvolve assim, que você tem... Depois, aquela lista do que são as habilidades socioemocionais, ou as soft skills. Né? De repente, você tem dificuldade de trabalhar em grupo. Então, essa não é uma habilidade sua. Mas tem outra que você pode ter. Você pode ter, por exemplo, uma habilidade para escrever para as pessoas. Conheço muitas pessoas que são tímidas no relacional, né? Que dizem, ai meu Deus, eu sou bloqueado, eu não posso, interação social, eu sou mudo. Mas tu pede para a pessoa te escrever um e-mail, parece que a pessoa é tua amiga de 50 anos, porque ela tem uma boa comunicação escrita, né? E ela tem uma boa... Então, identificar quais são as suas habilidades técnicas e as habilidades socioemocionais
sabendo distinguir aquilo que você faz bem e facilmente, aquilo que precisa muito tempo fazer, é um primeiro passo nesse nosso step by step, hein? Eu acho que o mais importante é isso mesmo, né? E aí eu vou além do nosso mapa de talentos, porque a galera aqui do canal é bem empreendedora, né? Depois de você olhar isso tudo, é pensar assim, tá, e quais são as necessidades do mundo hoje, né? Que é aquela frase maravilhosa do Aristóteles, onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, aí está o meu caminho, aí está o meu lugar. Esse é o lugar onde você consegue fazer dinheiro fazendo o que você ama. Então, João, o que você acha da gente deixar aqui pra galera o link do mapa de... Isso não foi combinado, hein, gente? Isso não foi combinado. O mapa de talentos Paula, aqui, podemos, né? eu acho que é uma boa, né? Primeiro, se você chegou até aqui nesse papo, é porque você se interessa e você merece... Verdade. E você merece ganhar alguma coisa, e o mapa de talentos Você merece um próximo passo. Fica um dever você de merece, casa. exato. O mapa de talentos, só para contextualizar, tá? É um dos passos, um dos exercícios que a gente colocou à disposição de quem ainda está disponível o nosso curso. Sim, não, inclusive eu ia falar isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar aqui na descrição o link do PDF para você que quiser baixar e fazer esse dever de casa. Mas se você já se identificou super com essa conversa e quer essa solução, eu vou deixar o link do Multipoder também aqui na descrição, porque lá tem tudo sobre como que a gente pode caminhar junto nessa jornada. E aí, para muito além do mapa de talentos, tem vários outros exercícios que a gente faz toda a aula. A gente tem deveres de casa e exercícios práticos ali para você implementar os conteúdos. A gente nem combinou isso, Paulo, mas assim, ó, só para você saber o que tem no curso Multitalento. A gente fala sobre o que é ser multipotencial, que você se você está até aqui no vídeo, você já entendeu o que é, mas a gente decripta isso um pouco, a gente mais faz uma decupagem mais detalhadamente do que é. E obviamente você tem acesso a seu mapa de talentos. A gente tem uma aula dedicada a o que a gente chama da síndrome do impostor. O que é, por que você sente isso e como o antídoto para essa síndrome do impostor, que é como você, né, pode se apresentar e pode entender. A gente tem uma aula inteira dedicada a como organizar o seu tempo, essa sua multifuncionalidade em tempos de realidade, de inteligência artificial, como você vai utilizar essas técnicas, desde do ChatGPT, Notion, etc. Mas que isso você pode, óbvio, dizer, mas isso eu acho online. Acha. A gente não está inventando a roda. A gente só adaptou isso para quem é multipotencial e como isso pode fazer sentido para você. E por fim, a gente tem uma aula inteira dedicada à vida profissional multipotencial, porque a gente aqui, vocês já devem ter percebido, a gente tem vidas profissionais bem diferentes, né? Bem diferentes, né? Eu tenho um trabalho um job, um job como seria um CLT no Brasil, né? Embora eu seja empreendedor também, mas eu tenho um CLT e a Paula eu sou inimiga do CLT. E ela é inimiga da CLT. Então a gente fala essas duas coisas, a gente fica até brincando nessa aula, falando, bom, se você é multipotencial, e a gente fala desses dois caminhos para você e dá um guia, tem um guia prático de como você fazer um experimento para testar você como multipotencial, você poderia qual o melhor caminho para você profissionalmente. Qual o melhor caminho. E fazer um parênteses aqui, né? Quando eu falo sou inimiga do CLT, para mim, tá? Não é para você, nem para o João. Eu acho que tem pessoas e pessoas. Meus irmãos são funcionários públicos, não são CLT, mas tem um job bem certinho. E eu acho que cada pessoa tem que encontrar onde... Eu sou uma apaixonada por empreender, porque eu acho que facilita muito você poder trabalhar com o que você ama, mas o João é um exemplo que eu achei maravilhoso, inclusive, quando a gente se conheceu isso. Um multipotencial que encontrou uma forma de ser exatamente quem ele é e fazer exatamente o que ele ama, mesmo dentro de uma empresa, que é ótimo.
E aí, João, Exato. se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda está sofrendo, achando que ser multipotencial é um problema, o que você diria? Bom, eu diria que se você ainda está achando que isso é um problema, primeiro, eu tenho certeza que você é curioso ou curiosa e que você adora ler muitas coisas e você adora ler fazer diversos cursos. Faltou se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais justamente sobre isso, sobre o que é ser multipotencial, por que isso pode ser. Tem bastante livro. Eu começaria pelo vídeo da Paula. Se você não viu, você já deixou o card aqui. O que ela faz o meu livro Tudo Faz Sentido, ele não é um guia assim, ó, vai fazer isso, step by... Não, ele não é. Ele é uma fonte de conhecimento só para você entender que você tá no momento certo da história, que todos os seus interesses, todos eles fazem sentido e que a gente pode conectar os pontos entre arte, ciência e inovação para ter uma vida profissional que vai dar certo. Então, certamente, o meu livro vamos dizer assim, é um colchão para que você compreenda, que você se repouse nele para dizer, bom, realmente isso faz sentido. Eu te conto a história. Todo mundo fala de Da Vinci, que a gente conseguiu fazer um vídeo de 1 hora já, sem falar em Da Vinci. Mas todo mundo vai falar. Você obviamente, estragou, mas a gente ia fechar esse vídeo. Não, mas por que eu ia dizer? Porque óbvio que eu menciono o Da Vinci, mas eu menciono muitas outras pessoas que a gente não se dá conta, sim, os outros Da Vinci ao longo da história, até chegar um momento que a gente entende isso. Então, conhecer, e aí tem outros livros, outros vídeos, entender isso e cada vez mais ir desenvolvendo esse seu compreender que seus interesses, se eles bem canalizados, se você souber colocar isso, ajeitar isso, contar bem a sua história. Eu diria, como a gente falou de 3 problemas, eu diria isso. Se você primeiro entender que isso esse é a sua forma de ser, esse é o seu diferencial. Se você souber comunicar isso para o exterior e depois, num terceiro momento, você conseguir se encontrar profissionalmente e viver bem com isso, e quando eu digo se encontrar profissionalmente, inclusive é escolher coisas que você não quer fazer profissionalmente. Eu adoro correr no final de semana. Você não precisa virar. Você não precisa virar atleta. Você não precisa ganhar. Ironman. Você não precisa ganhar a próxima medalha. Você pode continuar fazendo isso. Então, achar esse equilíbrio é isso que eu diria. E óbvio, né? Se você quer um caminho onde a gente te dá várias referências, faz o nosso curso, que ele vai te dar uma boa direção para você entender que isso é realmente o seu multipoder. É isso, a ideia é essa, né? Transformar dúvida em potência, transformar confusão em clareza e conseguir viver uma vida onde tudo faz sentido, que é o que a gente mais busca. Acho que todo mundo, até quem não é multipotencial, busca isso. Então, João, muito, muito obrigada, amei. A gente poder conversar de novo, até apesar de todas as nossas milhares de conversas sempre muito longas, você conseguiu me contar histórias hoje que eu não conhecia ainda, eu amei, adorei. Obrigada a você também que ficou aqui com a gente até o final, com certeza você é multipotencial, só de você assistir até o final já está diagnosticado, porque quem não vai se interessar por 1 hora de conteúdo sobre isso. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, segue o canal aqui e compartilha o vídeo com pessoas que você conhece. Aí seus amigos perdidos na vida, que começa tudo e não termina, que é fogo de palha, que na verdade provavelmente são multipotenciais aí, adormecidos e que estão morrendo de culpa, morrendo de síndrome do impostor, estão precisando ver esse conteúdo aqui para se sentir validados e entender que sim, eles podem ser assim e criar uma vida profissional bacana, de muito sucesso e ser muito feliz fazendo com que tudo faça sentido. Foi!